Estamos realizando o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aninha Control, vou deixar para trás. Então, nós queremos acolher todas as pessoas que vieram participar conosco do nosso curso sobre o Concílio Vaticano II. Nós estamos aqui no Barco de Jesus, em Fortaleza, Ceará, nesse ano de 2014. Ano passado, 2013, nós fizemos a introdução desse curso, quando nós estudamos as duas constituições, a Constituição Dogmática Unigêncio e a Constituição Sacrosanto Concílio sobre Liturgia, na comemoração dos 50 anos da Igreja com o Concílio. As pessoas que desejarem ver esses vídeos também estão no nosso endereço do Facebook, Marcos Vídeo, e podem dar uma conferida. Nesse momento, então, nós estamos basicamente estudando a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral da Igreja, e nós estamos no nosso segundo momento de estudo da Constituição Pastoral. Então, nós queríamos hoje continuar nossa reflexão. Ontem nós apresentamos que a Constituição tinha duas partes, né? Passa rapidamente aqui alguns slides. Nós temos aqui o Concílio Vaticano II, aqui uma foto histórica do espaço interno da Igreja de São Pedro. No outro momento do nosso curso, nós passamos um vídeo sobre essa questão histórica. E nós temos aí na entrada de São Pedro, tipo uma arquibancada que foi feita para os bispos, né? Estão todos aí de mitra, ao longo da Igreja de São Pedro, dentro do concílio. Então nós temos aqui a festa de abertura do concílio, com o Papa João XXIII vindo na cadeira gestatória, essa cadeira que sustentava, que elevava o Papa para a multidão poder ver. Essa cadeira depois foi eliminada pelo Paulo VI. E nós temos então que o concílio, revendo um pouquinho, começou, foi convocado em 62, e que ocorreu em 4 sessões de 8 de dezembro, até 8 de dezembro de 65. Começou com João XXIII e terminou com Paulo VI. A revisão proposta por esse concílio estava centrada na visão da Igreja como uma congregação de fé, substituindo a concepção hierárquica do concílio anterior, que tinha declarado a infalibilidade do Papa. As transformações que introduziu foram no sentido da democratização dos ritos, com a missa dita em vernáculo, aproximando a Igreja dos fiéis dos diferentes países. Então, a Constituição Gaudium et Spes, alegria e esperança, era a parte das constituições, ou das 4 constituições do concílio. Trata fundamentalmente das relações da Igreja com o mundo, onde está e se situa. Inicialmente foi elaborado um documento chamado Esquema 13, que depois foi alterado pela Assembleia do Concílio. Sofreu várias redações e emendas até ser votada, como nós vimos ontem, com grande unanimidade. Ela então é formada por 2 partes. Nós vimos também isso ontem. Ela tem a primeira parte, vai ter o proêmio. Essa primeira parte vai falar sobre a Igreja, a vocação do homem. Nessa parte vai falar sobre a dignidade da pessoa, a comunidade humana, a atividade humana no mundo, a função da Igreja no mundo atual. Depois nós temos algumas coisas mais específicas, que é a segunda parte. Nós temos um primeiro texto, um capítulo sobre matrimônio e a família. Depois nós temos uma sobre a questão da vida política, sobre a vida econômica, sobre a paz mundial. E vai se tendo as suas conclusões. Aqui, então, eu queria me deter um pouco, ainda na primeira parte, que nós vamos refletir, na parte do capítulo 1 que fala da dignidade da pessoa. Essa parte introdutória, eu disse que é muito importante para a gente poder depois partir para algumas questões específicas, como a questão da política, a questão da economia, a visão sobre a família, a visão sobre a cultura. As coisas não estão desligadas. E talvez para nós aqui, um dos elementos muito importantes fosse ver como é que a Igreja faz uma análise geral das coisas, qual é o pano de fundo, para poder fazer uma leitura, por exemplo,
sobre a política, que é claro que a igreja se interessa pela política, mas a partir de que visão? Então essa parte introdutória eu acho ela muito importante, porque ela nos dá várias indicações. Então, no primeiro momento, lá no texto do concílio, quando vai falar sobre a dignidade da pessoa humana, existe um negócio simples e bastante complicado. Eu vou ler o número 12 ao início. Tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo. Neste ponto existe um acordo quase geral entre crentes e não crentes. Qual é o acordo geral? Que o homem é o centro dessas realidades que aí estão. Mas essa afirmação do concílio, logo de cara, no capítulo 1, ela é bastante complicada. Por quê? Ontem, quando a gente estava falando sobre a introdução do concílio, nós vimos que o concílio falava diversas características que se mantinham ainda hoje, como essas transformações muito rápidas, o progresso da biologia, o impacto dos meios de comunicação, tantas e tantas coisas nós percebemos que são leituras que ainda se mantêm. Mas tem uma coisa dentro do concílio que não emergiu e que hoje está muito em voga, que é um problema que foi só emergir posteriormente ao concílio, que é o problema da ecologia. Você não vê nos textos da Constituição, apesar que a gente pode ter intuições que possam levar, que o texto vai falar sobre a importância do meio ambiente, a importância de preservar a natureza, a importância dos poluentes. Nós sabemos que isso é um tema que está bastante em voga. Mas o concílio termina em 65. O movimento ecológico ele tem quase uns marcos muito fortes pelo ano de 67. E pelo ano de 67, os ecologistas vão fazer diversos depoimentos, apresentações e estudos, que o cristianismo, os cristãos, não têm mais nada para dizer, não tem nada para dizer sobre a questão ecológica. Por quê? Porque a visão dos cristãos, ou judaica cristã, é uma visão que o homem é o centro das coisas. É o que a gente chama antropocentrismo. Tá? É a visão, o homem, antropos, né? O homem centro da realidade que existe. Então, o pessoal do movimento ecológico vai dizer que essa visão antropocêntrica levou à destruição do meio ambiente que nós temos. Porque o homem se achando que é o centro do universo, se sentindo o direito de destruir as florestas, de exterminar os animais e tantas outras coisas. Então, os ecologistas disseram, a religião cristã, a tradição judaica cristã não nos tem nada para dizer, porque nós não podemos colocar o homem como centro do universo. O que tem que ser o centro do universo é todo o ambiente, toda a natureza, e que nós precisamos até buscar outras formas religiosas que não sejam o cristianismo para poder atender às nossas necessidades quanto à questão ecológica. Tanto assim que depois, certos setores do movimento ecológico foram partir para experiências mais orientais, porque nas experiências mais orientais também havia um espaço para uma espécie de panteísmo. O que é aquele panteísmo? As coisas também são sagradas, as coisas também são Deus. Se as coisas também são Deus, nós precisamos ter uma compreensão de respeito a essa natureza. Aí, como o pessoal também ficou achando muito exagerado que você ficasse adorando as coisas, também que aí você parte para outra realidade muito extrema, emergiu um tipo de pensamento chamado paneteísmo, que é uma coisa que as coisas são sagradas, você não tem uma concepção tão dada assim direta com a questão que fosse Deus, mas para levar a realidade do ambiente a um novo patamar. Então, essa visão, primeiro, do homem ser o centro, ela veio de uma forma muito intensa, criticada pelos ecologistas, e hoje na filosofia, hoje na área das humanas, o pessoal critica muito a visão antropocêntrica. Mas essa visão antropocêntrica, ela precisaria ser bem aprofundada, porque
também nós podemos dizer que, na verdade, quando nós estamos pensando a natureza de uma forma diferente, nós estamos, na verdade, querendo a sobrevivência humana. Não é à toa que nós estamos querendo pensar a natureza de uma forma diferente, não? Porque nós estamos querendo também pensar a nossa sobrevivência. Também existiram situações bem radicais que, por parte de alguns setores ecológicos, que toda a vida que existe merece, deve ser respeitada e deve se manter a vida desses seres. Mas tem outras pessoas também que dizem que não existe um denominador comum entre as espécies. Diz que o denominador comum entre as espécies não passa de 1 metro. Porque nós podemos até dizer, vamos respeitar certas vidas, mas se a gente for para a cadeia alimentar, se a gente for ver uma vida, vamos dizer, na selva, é um bicho comendo o outro e quem quiser que escape. Né? Então você vai vendo que existe uma lei da sobrevivência da cadeia alimentar que está aí. Também nós podemos dizer assim, como é que nós não podemos ter uma visão que nós temos certos direitos ou certas situações que nós podemos realizar para poder então nos alimentar. Nós não vamos matar os animais para poder nos alimentar? Tudo bem, não vamos matar os animais, então vamos comer os vegetais, mas os vegetais também são vida, são seres vivos, então como é que fica? Também tem outra questão dos micróbios, dos vírus, das coisas, são vidas também que precisariam ser vividas. Então, se você for respeitar esse tipo de raciocínio, é claro que as coisas não funcionam. Então, assim, existe discordâncias dessa visão que é muito dada quando a gente está lendo qualquer texto hoje mais considerado atualizado, vai se criticar a visão antropocêntrica, mas existem dados que então assim, é o próprio homem, a própria pessoa humana que está fazendo uma reflexão a partir da sua situação para poder ter um novo patamar de vida. Então é dito também que, ao mesmo tempo que se critica o antropocentrismo, é por causa da pessoa humana que existe uma compreensão diferente, passa pela subjetividade, pela razão. Algumas pessoas defendem, então, que seria o quê? Um cosmo biocentrado. Não seria um antropocentrismo. Mas são coisas que é para, vamos dizer, para não colocar o antropocentrismo, que é anarquecer o que é que poderia estar centralizado. Mas também indicando que existem reflexões diferentes, existem reflexões, por exemplo, que são bem interessantes, que nós não podemos mais ver o ambiente como o meu ambiente, ou como se nós, a natureza, nós também somos natureza. Nós, seres humanos, nós somos natureza, fazemos parte da natureza. Não é que a gente vai mexer na natureza, porque nós também, às vezes a gente fala da natureza como se fosse uma coisa que nós não fizéssemos parte. Mas tem um autor que eu acho interessante, que ele vai observar, que nós podemos ser considerados o cérebro da natureza. A espécie Homo sapiens, ela tem um papel de ser o cérebro desse ambiente e procurar pensar bem para poder também garantir essa situação. Tem um pensador que eu já disse para vocês ontem, que é o Hans Jonas, não é? Hoje novamente o Hans Jonas volta, não é? Que eu disse, falei sobre aquela observação sobre a ética. O Hans Jonas, que é uma pessoa ética, que escreveu um texto chamado O Princípio da Responsabilidade, ele vai colocar uma ideia que hoje está muito em voga. Ele vai dizer que nós temos a responsabilidade com as gerações futuras. Nós precisamos cuidar do ambiente que nós estamos, porque as outras gerações também precisam do meio ambiente, da natureza, para poder sobreviver. Então nós não podemos simplesmente usar a natureza assim de qualquer maneira, de uma forma, vamos destruir as matas, vamos poluir os rios, vamos pensar só em nós, na questão do gás carbônico, e fica por isso mesmo. Nós temos, então, uma responsabilidade com as gerações futuras. Isso está muito em voga hoje, mas é por causa também de todo um processo, de um pensamento ecológico atual. Inclusive eu falo que na minha época, eu fui seminarista começando pelos anos 80, é claro que o movimento ecológico ele pega muito mesmo assim,
muitos debates dele a partir dos anos, a segunda metade da década de 60. Mas eu não tive assim uma formação muito atenta na minha formação de seminarista da questão ambiental. Mas hoje, por exemplo, os seminaristas, eu sempre digo, os seminários já são padres de um outro momento, são padres do período ambiental, da preocupação ambiental. Nós não podemos mais ser padres hoje desmerecendo, porque, por exemplo, eu estudo lá com o pessoal a cadeira de ética contemporânea. Os éticos contemporâneos é quase denominador comum de todos, a questão ambiental. Inclusive, tem deles até que reclamam que tem muita coisa errada que acontece no problema ambiental por falta de uma maior participação da igreja. Enquanto tem uns que não concordam que a igreja tem alguma coisa a dizer, tem outros como o Vitório Rosa que diz que tem muita coisa que se a igreja desejasse poderia ser diferente. Uma vez eu estava falando sobre a questão, por exemplo, ambiental lá na faculdade, veio o pessoal da prefeitura participar. Foi muito interessante o que eles disseram. Nós vamos participar porque nós estamos muito preocupados com a questão ambiental na cidade e nós sabemos que nós não podemos ter uma ação concreta aqui na cidade sem a participação da igreja. A igreja é uma instituição, é um elemento importante dentro da construção de uma visão ambiental para a nossa população. Por isso que eu acho que talvez vocês entendam certas coisas que a gente fica se preocupando com o meio ambiente, falando sobre certas coisas aqui na comunidade, na paróquia, porque é tudo fruto dessa visão. Mas nós poderíamos então voltar para o texto. O texto está dizendo que como é sempre, crentes e não crentes concordam com isso. Hoje tem não crentes que não concordam. E também tem crentes que não concordam, que vai dizer que o homem não é antropocêntrico. Nós não podemos viver uma situação antropocêntrica, porque foi por causa dessa visão que o planeta aí do jeito que está. Inclusive, essa visão vem muito do texto do Gênesis. Crescer e dominar a terra. Nós temos dois textos da criação no texto do Gênesis. Um primeiro texto, que é do Gênesis 1 a 2:4a, depois um texto posterior do Gênesis 1, 2:4b, até o final do capítulo 2. Essa concepção do texto do Gênesis ela é muito importante sobre a criação. Nós temos dois textos da criação. Nós temos o texto 1 até o 2:4a, e nós temos o texto do Gênesis 2, 4b, seguintes, né? São dois textos da criação. Esses dois textos da criação, um que é dito que é da tradição sacerdotal, que se registra por Pedro, e outra que é de uma tradição mais voltada para o ambiente do sul. É uma tradição de uma visão já vista. Essa visão aqui do texto inicial, vocês vão ver que é uma tradição mais elaborada. Deus está lá não sei aonde, no espaço, e Deus disse, haja luz. Não é? Deus disse, haja o céu e haja os astros e as estrelas. Então é um Deus que está nas alturas, no céu, criando. O outro texto é um texto muito simples. É um texto que Deus está passando no jardim. Está cuidando. Deus é apresentado como um jardineiro que pega o barro e faz o homem. Vocês prestem atenção nessas duas concepções. Um do Deus que está lá nos ares, no espaço, nos céus. O outro um Deus que está mais caminhando aqui na terra com a gente. Quer dizer, esse Deus que é um jardineiro parece um Deus mais elaborado, de uma cultura mais simples. E esse aqui já exige, parece, uma sofisticação maior da forma de pensar Deus. Esses dois textos que são muito belos, que se complementam, é esse primeiro texto que vai dizer, né, dominar a terra. Essa palavra, então, dominar, muita gente critica, porque o homem não era para dominar a terra, porque dominar é quase como impor uma situação rígida à natureza, e por causa dessa tentativa de dominar, acaba também prejudicando a natureza. Mas o mais infeliz de tudo
é que o texto dominar, a palavra dominar, se a gente for fazer um estudo sobre essa palavra ao longo do texto sagrado, é uma palavra muito estranha, porque o dominar também é como diz que pode ser utilizada para botar o inimigo debaixo do pé. Então a visão também é como se a natureza fosse uma inimiga. Eu vou ter que dominar a natureza, que é quase como minha inimiga. Nós podemos ter uma visão assim, por exemplo, nós estamos aqui no semiárido. Então nós temos o problema da estiagem, da seca. Então nós precisamos intervir nessa natureza e dominar essa natureza, porque essa natureza é quase como que inimiga do homem e que nós temos que provocar uma situação que essa visão parece que ser muito dominadora. Já a visão aqui, vamos dizer, já a visão, não vou dizer que o texto sagrado se limite a isso, mas que pode ter essas interpretações. Já o texto sagrado da segunda parte do Gênesis, o jardineiro que cuida do jardim, o jardineiro é aquele que cuida das plantas, é que cuida dos animais. Então, a visão do Gênesis 2 é uma visão diferenciada. É uma visão mais de você cuidar da natureza, não tanto de dominar, de você cuidando como jardineiro, poder conviver bem com essa realidade que está à nossa volta. Então essa situação, qual é realmente a relação que nós devemos ter com a natureza? Como é que nós devemos nos relacionar? É estranho dizer que o movimento ecológico, que era averso à igreja e aos cristãos, foram eles que pediram para que São Francisco fosse o patrono, o padroeiro da ecologia. Estranho isso, né? Porque já se a igreja tem nada para dizer, deixa esse negócio para lá, mas é estranho que houve uma parte do movimento que fez essa solicitação e a igreja atendeu. Hoje São Francisco é considerado como um cara, patrono da natureza e tudo, porque São Francisco ele foi muito rico na sua tradição da natureza. A irmã terra, o irmão sol, essa tradição de São Francisco que infelizmente nós não aproveitamos ou nós não conseguimos viver, ela é uma grande luz para a nossa vida hoje. Gente, tudo para citar, que não é tão fácil assim a gente dizer quem é o homem mesmo, porque nós estamos dentro de um debate que procura situar hoje o lugar do homem dentro da realidade que se vive. Mas esse debate não tinha na época do Conselho. Não tinha explodido esse debate. Então ela vai colocar, mas mesmo assim, nós entendemos que está válido, porque a igreja continua mantendo. Nós temos depois palavras do João Paulo II, falando sobre essa perspectiva. É claro que o homem é o centro, a partir de um projeto de Deus, que de fato o homem tem uma dignidade muito especial. Nós não podemos, por mais que a gente queira resolver o problema da ecologia, da natureza, do meio ambiente, considerar que o homem não tem um destaque dentro de tudo que está aí, pela sua capacidade de raciocínio, pela sua capacidade de inteligência, né? Pelo destaque que ele tem de certos elementos que são muito importantes. Se nós fôssemos falar da teoria da evolução, que a teoria da evolução tem diversos pontos de debate, mas se nós formos falar assim, de elementos que são considerados na teoria da evolução, por exemplo, é dito que nós temos esse movimento dos dedos, que é o movimento de pinçar, não é? Esse movimento de pinçar é um movimento muito interessante, porque foi esse movimento unido ao desenvolvimento do nosso cérebro que fez a gente intervir na natureza através da técnica. Se nós não tivéssemos a capacidade de fazer esse movimento aqui, muitos instrumentos não teriam sido feitos. Nós temos, além da capacidade de, vamos dizer, de pensar que o cérebro da gente nos concede, é todo um diferencial. E temos várias coisas muito interessantes dentro da espécie do Homo sapiens. Por exemplo, das coisas que eu acho bonita é dito, por exemplo, em relação à relação sexual, ou então, uma palavra mais técnica e bonita, o interfluxo sexual. Diz que a nossa espécie é a única espécie que de fato pode ter um ato sexual, os pares olhando na face do outro.
as outras espécies não têm essa beleza. É uma coisa tão maluca, né, gente? Uma coisa que você acha que é tão banal, tão doida, tão à toa. Então nós temos, de fato, situações muito particulares dentro da espécie humana que tem os seus diferenciais, não é? Então, o texto começa na dignidade humana perguntando quem é o homem? Que é aquela pergunta que nós colocamos, que é uma pergunta metafísica, é uma pergunta sobre o sentido da nossa vida. Para que pensar sobre o que é o homem? Estamos vivendo para... Não, estamos querendo saber quem é o homem, porque a partir dessas nossas respostas nós podemos também nos inserir de uma forma diferente. Então o texto vai responder logo que nós somos imagem de Deus. Essa afirmação, como eu disse ontem, do Hans Jonas, o Hans Jonas dizendo que a ciência não tem uma afirmação tão profunda sobre a existência humana como a religião, o judaísmo, a tradição judaica cristã tem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como é que é essa imagem? Como é que é essa semelhança? Tantas coisas já foram escritas sobre isso, mas muito provavelmente que nós somos seres que temos uma certa autonomia para poder decidir, para poder pensar, para poder opinar, para poder resolver a nossa vida. Nós não somos meros robôs que você tecla e as coisas se resolvem, uma receita de bolo. Então, essa imagem e semelhança quer dizer, nós não somos deuses, mas nós somos imagem de Deus. Ou nós poderíamos também dizer que nós somos uma espécie de deuses, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos uma espécie parecida com Deus. E acaba que o homem também acaba muitas vezes até pensando que ele é um Deus absoluto. O texto então vai apresentar para nós uma coisa muito bela, viu, pessoal? O texto, quando ele vai responder esse negócio aqui, quem é o homem, ele vai acabar falando da criação. Depois ele vai falar sobre, se a gente for desdobrar, ele vai falar sobre a criação. Depois ele vai falar sobre o pecado. E depois ele vai falar sobre a salvação de Jesus Cristo. É um esquema muito bacana. Que vocês conhecem esse esquema, não conhecem? É um esquema que muitas vezes hoje nós temos no seminário do Espírito Santo. De vida do Espírito Santo. Vamos falar lá do amor de Deus na criação, vamos falar do pecado, vamos falar de uma outra coisa e vamos falar da salvação de Jesus Cristo. Só que aqui segue uma reflexão muito sábia. Não vou dizer que no seminário as pessoas não a façam. Também esse esquema do seminário não é um esquema que a renovação carismática inventou. É um esquema que vem da tradição dos jesuítas, da experiência de Santo Inácio. A experiência de Santo Inácio havia um esquema de apresentar exatamente esse amor de Deus, o pecado na vida humana, depois de nosso Senhor libertando a gente desse pecado. O texto não tem, tá? O esquema aqui é criação, pecado, salvação. Mas se você for ver o desdobramento de como está sendo apresentado, vai ser exatamente isso. Ele vai falar sobre a criação, depois vai falar desse pecado que existe nesses problemas aqui e vai acabar fazendo um anúncio lá no final do texto da pessoa de Jesus Cristo. É muito didático. Agora ele vai enriquecendo a reflexão. Então ele vai dizer que o homem foi criado, não é? A imagem e semelhança de Deus. Essa visão também da igreja ou do texto sagrado, a antropologia, não dizemos a antropologia, antropos também, homem, pessoa, e logia, sempre quando a gente fala da visão que se tem sobre a pessoa, nós falamos antropologia. A visão da pessoa do texto sagrado era muito positiva, porque outras religiões na época, como era da região da Babilônia, o homem foi colocado para pagar o pecado dos deuses. Então era uma visão muito negativa. Para que nós estamos aqui para pegar o pecado de alguém dos deuses lá em cima? Mas quando o texto sagrado diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para poder participar da criação, para poder dominar, significa também para poder submeter, poder continuar essa obra criadora. Então é uma visão muito positiva, que nós temos muitas possibilidades. Também se tem uma perspectiva daquele
dominar e submeter, talvez para a gente hoje, dizem também os estudos que o texto se apresenta contra a escravidão. O povo estava escravo, no exílio, então queriam apresentar uma coisa que fosse contra a escravidão. Se a pessoa era dominada como escravo, se a pessoa era submetida, era para você não viver como escravo. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa o texto, tá? Então, e não é o ponto do documento, mas o texto sagrado é uma luta contra a morte, é uma luta contra o fatalismo. O fatalismo mais grave que existe é a morte. O texto sagrado vai sempre trabalhar contra o fatalismo da existência humana. Quando também o texto diz assim, crescer e dominar e submeter a terra, está dizendo o quê? Que nós podemos, não é, quebrar o fatalismo. Ah, tem seca? Tem. Então é para ti sempre viver na seca, morrer de fome, ficar nessa política suja que está incorrupta, que fica se beneficiando do dinheiro de toda a sociedade, não dá as soluções que são de sua responsabilidade. Então nós poderíamos dizer, não, é para ficar de braço cruzado. O texto nos convida a quebrar sempre esses grilhões da escravidão, do fatalismo. Se a coisa está ruim assim, não é porque Deus quer, não. Deus pensou esse mundo como um paraíso, como uma coisa maravilhosa para a gente, que nós temos o direito, o dever de lutar para que esse mundo possa parecer um pouco o paraíso que Deus pensou para nós. Então nós temos aqui essa criação de Deus que fez o homem e a mulher. É interessante que o texto do Gênesis 2 vai dar, o primeiro texto do Gênesis, certo? Ele vai dar que o primeiro texto do Gênesis vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos homem e mulher. O texto aqui é muito concreto. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem e a mulher. O texto coloca o homem e a mulher num patamar muito lado a lado. A mulher não foi feita depois do homem, não depois da mulher. Então é um patamar assim, muito horizontal. Da perspectiva nossa, que nós diríamos da sociedade moderna, de uma relação de uma sociedade conjugal, a sociedade patriarcal, o homem é acima da mulher, então da matriarcal, a mulher acima do homem, aqui é uma coisa muito ombro a ombro. Mas no outro texto, no texto sagrado da segunda criação, do Deus jardineiro, está lá o barro. Deus faz o homem do barro. Depois tira a mulher da costela do homem. Essa visão, ela subordina muito a mulher ao homem. Nós poderíamos dizer que é uma espécie de visão cruelmente assim, objetivamente machista. Inclusive eu brinco às vezes, já brinquei em casamento, que eu celebrei, que disse assim, não foi a Annelise que foi tirada da costela do Israel, mas foi Israel que foi tirado da costela da Annelise. Uma vez eu disse isso no casamento, o pessoal riu, pessoal. Mas por que a mulher pode ser tirada da costela do homem e o homem não pode ser tirado da costela da mulher? Você vê que tem aí um trânsito um pouco complicado. Tem amigos meus psicanalistas que vão dizer que não, que o elemento primordial masculino é muito importante. Tem todo um lance lá doido que tem gente que vai fazer uma reflexão concordando. Mas eu queria dizer sobre esse texto muito, talvez, tradicional, que a mulher foi tirada da costela do homem. O padre Caetano, como vocês sabem, é uma pessoa que eu tenho muita influência dele. Ele diz que o texto costela é pouco citado na Bíblia. Ele diz que só existe, se fôssemos aceitar, 2 vezes que o termo costela é dito na Bíblia. É no Gênesis 2, quando Deus tira da costela e faz a mulher, e no texto de Daniel, quando fala do urso. Só que o padre Caetano vai dizer que a costela, no hebraico, é muito parecido com o som metade. Então ele considerava, que era um grande estudioso de termos bíblicos, que o termo do Gênesis não é costela, o texto é metade. Tá? O texto é: a mulher foi tirada da metade do homem. Mas, de qualquer maneira, ainda ficaria a situação machista, que a mulher, de qualquer maneira, foi tirada da metade do homem, não a mulher.
mas já é metade, já não é só um pedacinho, não foi um negócio, já tem uma outra situação. Mas se o homem foi feito da metade do homem, a mulher foi feita da metade do homem, o Caetano também vai dizer que essa compreensão ela fica mais unânime com a visão das culturas antigas, que os seres foram feitos, que eram inicialmente seres esféricos, tá? Então, se o homem foi feito, a mulher foi feita da metade do homem, coincidiria com uma tradição que dos seres esféricos. Nós temos essa tradição muito na tradição grega. No texto escrito por Platão, isso aqui eu acho muito interessante, gente, isso aqui é bem legal, que é um texto do Banquete. Ele lá vai falar sobre o Eros, o amor Eros. Vai dizer que o Eros é uma perspectiva de amor para chegar ao divino. Você aprecia o belo, é uma visão grega. Isso aqui eu sei que tem muitas atrapalhadas na perspectiva cristã. Isso aqui é uma perspectiva grega, isso aqui não é uma coisa judaica cristã. Que a partir do Eros, a partir do belo, você eleva o seu pensamento a Deus. Lá no texto do Banquete, ele vai dizer que os seres originais eram seres esféricos. Lá a gente pensa bem direitinho. Eram seres esféricos, certo? Nós tínhamos seres esféricos, que era homem e mulher, ou então mulher, ou então homem. Quando esses seres foram separados, o homem que era a metade da mulher, ele vai sentir atração pela mulher. O homem que era a metade do homem, ele vai se sentir atraído por outro homem. E a mulher por outra mulher. Aqui na cultura grega, ele vai justificar então o amor entre os pares do mesmo sexo. Você vê que essa tradição nós não temos na revelação. Tá? Isso aqui é uma coisa grega, isso aqui é uma coisa judaica cristã. Inclusive o Papa Bento XVI, no texto dele sobre Deus Caritas Est, ele vai falar sobre o Eros e o Ágape, ele vai retomar esse negócio do banquete, mas ele não citou esses dois seres aqui, ele só citou esse ser aqui, para não criar um pouco de confusão. Mas eu quero dizer então que no texto sagrado nós temos uma dificuldade, ou um limite, ou uma orientação, ou uma virtude, ou uma grande luz, que os seres complementares são homem e mulher. Nós não temos dentro da revelação essa situação que o homem busca outro homem, a mulher busca outra mulher. Isso aqui não se encontra justificado dentro do texto sagrado. Mas, por outro lado, essa tradição da metade que nós poderíamos ter com Caetano se aproximaria também de uma tradição que existia antiga da época, que era a tradição grega. Mas esse negócio aqui, para nós, também tem várias outras indicações que eu acho muito casada com a filosofia. O que é o homem e o que é a mulher? Existem, gente, textos e mais textos para falar o que é o homem e o que é a mulher. Aí as pessoas vão dizer, só a solução genital não se resolve. Nós não podemos resolver que a mulher e o homem só pelo problema genital, porque o problema genital é uma coisa. Mas, então a mulher não é que fica em casa, o homem é o cara que vai para trabalhar, mas isso é uma coisa cultural. Tem lugares por aí, por exemplo, diz que na Papua Nova Guiné, as relações de homens e mulheres são totalmente adversas. São as mulheres que saem para trabalhar e são os homens que ficam em casa para cuidar das crianças. Então, o que é o homem mesmo e a mulher é um negócio, por mais incrível que a gente pense que não seja, difícil, viu, gente? Inclusive, nós temos autores e autores falando isso aqui que fazem uma verdadeira revolução na cabeça das pessoas. Mas eu gosto muito de uma indicação. Isso aqui eu estou dizendo para vocês assim, né, para que a de viagem é uma coisa, né? Que o homem e a mulher são seres uniduais. Eu sou homem, eu sou um ser único, mas ao mesmo tempo eu sou dual.
eu tenho um complemento, que é a mulher. O homem não se pode se entender sozinho, e a mulher não pode se entender sozinha. O homem, para poder se entender, precisa da mulher. E a mulher, para poder também se compreender, precisa do homem. Então nós não somos seres que nós podemos simplesmente dizer o que é a mulher, ou o que é o homem. Para a gente poder dizer o que é a mulher, a gente precisa saber dizer que é o homem. Para a gente dizer que é o homem, precisa dizer que é a mulher. Ela está bem doida, né, gente? Mas na verdade, se a gente for ver, é assim. Por exemplo, o que é a maternidade? Eu não posso reduzir a maternidade só na mulher. O que é a paternidade? Eu não posso reduzir a paternidade só na mulher. O homem, para ser pai, ele precisa da mulher. A mulher, para ser mãe, ela precisa vamos dizer, do companheiro. Agora, isso nas relações de casamento, mas nas relações da vida mais ampla, isso também tem sua importância e tem a sua beleza. Então, o que é o homem e a mulher? Para a gente definir assim, conceituar de uma forma isolada como uma ilha, isso não funciona. Então essas coisas são importantes para a gente poder também pensar e situar, não é, esse mistério que Deus fez, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos levar o seu plano adiante. Também, Deus não fez só o homem. Deus poderia ter feito só o homem, né? Ou Deus poderia ter feito só a mulher. Deus, de uma forma muito sábia, Ele quis homem e mulher. E é um negócio assim, maluco. Eu considero isso uma verdadeira, assim, se tem uma coisa bem feita que Deus fez na natureza, foram os pares das espécies para poder se reproduzir, né? Porque a gente pensa assim, como é que a gente está aqui hoje? A gente esteve aqui hoje porque um homem e uma mulher um dia se uniram e as gerações foram passando de pai para filho, a coisa foi. Nós estamos aqui, graças a Deus, chegou a nossa vez, mas é um mistério muito grande como é que a vida brota dessa turma da união do homem e da mulher, porque se nós não temos condição de fazer transformar, como diz o Evangelho, um cabelo em branco ou preto, como é que nós temos condição de fazer uma vida? É um dom, é algo que nós recebemos. O texto também, ele vai dizer de uma forma, já que eu entrei nisso, o texto ele vai falar um pouco do tema, e eu estou entrando naquele tema, que a vida então é um dom. Esse tema do dom, gente, aqui no texto ele vai aparecer uma ou poucas vezes, mas muito incipiente. Mas esse aqui é um tema muito apresentado hoje na minha área. A vida como dom. Tá? A vida é um dom de Deus. Para nós que somos cristãos, é um dom. Não é? E tem muitas coisas que nós precisaríamos absorver dessa vida como um dom, porque se a gente não for perceber a vida como um grande dom, como uma grande bênção, como um grande presente, a gente não acaba aproveitando bem a vida como nós deveríamos aproveitar. Então, a vida que Deus dá é um dom que nós temos um grande presente para poder colocar adiante. Mas o texto também vai dizer, então, que o homem é corpo e alma. Isso aqui é crítico. Isso aqui a gente pode pensar que não tem as suas implicações, mas tem graves implicações. Então, nós, seres humanos, nós, filhos de Deus, nós somos corpo e alma. Nós não somos só corpo, ou nós não somos tão alma. Eu quero dizer, então, que essa visão corpo e alma, que o texto do Concílio apresenta, é uma visão mais limitada do texto sagrado. Que em Tessalonicenses, você tem uma visão mais de São Tomás, que vem de Aristóteles. Mas no texto de Tessalonicenses, nós temos que o ser humano é corpo, alma e espírito. Não é só um grupo tripartite. Eu gosto mais desse negócio. Corpo, alma e espírito. Também se fala de carne. Então, o barato é o seguinte. Na tradição de Tessalonicenses, o corpo é a totalidade da nossa vida na graça de Deus. Nós, então, não temos um corpo. Nós somos o nosso corpo. Isso aqui é muito bacana. E o nosso corpo é que vai ressuscitar. O que é esse corpo que vai ressuscitar? É tudo que nós somos. Psique, alma,
Espírito é que vamos ressuscitar, a nossa totalidade que vai ressuscitar. A carne é a nossa parte material no pecado. Tá? Que inclusive eu já disse algumas vezes para vocês que o credo da gente mereceria ser mudado, não sei. Crer na ressurreição da carne, não é? Deveria ser crer na ressurreição do corpo. Seria mais rico teologicamente. Eu me atrevo a dizer isso, porque carne ressuscita a parte do pecado. Corpo é tudo, na totalidade toda, na graça de Deus. A alma é aquilo relacionado com a mente humana. E o espírito, a nossa comunicação com Deus. Tá? Então, quando você reduz aqui corpo e alma, é como se a alma estivesse absorvendo tudo o que é alma e o que é espírito. Então, nós somos, numa perspectiva assim, antropológica, da nossa visão da nossa vida, nós somos seres muito complexos. E nós podemos perceber isso. Quando nós estamos doentes, quando o nosso corpo fica enfermo, a nossa psique se abate e o nosso espírito também pode se abater. Agora mesmo, Dona Elza, que está passando por quimioterapia, ela disse que pensou que Deus tinha abandonado ela estava abalada na fé dela. Quer dizer, o espírito dela também se abateu. Quando a gente, no nosso corpo, a gente está bem de saúde, e parece que tudo também, as coisas ficam novas. Então a gente sente uma coisa que acontece no nosso corpo, tem repercussão no nosso espírito. Uma coisa que é do nosso espírito tem repercussão no nosso corpo. Tanto assim que se fala muito que as pessoas somatizam. Soma corpo, né? As pessoas estão com problema e somatizam. Papoca ferida num lado, no outro, tem problema de estresse, a pessoa sente as dores no corpo e tudo. Por que é isso? Porque tem coisas psicológicas que afetam o corpo da gente. Então nós não somos, não dá para resolver simplesmente só o corpo. Não dá simplesmente para resolver também só a alma. Porque a psicologia, ela vai se deter na parte da alma, da psique humana. A psicologia não tem condição de chegar no espírito. Isso aqui é uma coisa muito concreta. Se eu for falar de alma simplesmente aqui, tudo bem. Mas a psicologia ela é limitada. A psicologia ela tem uma visão humana. Se a psicologia não tem um relacionamento com fé, o que ela vai tratar de Deus? O que Deus importa na vida da pessoa? Mas como isso aqui está tudo muito casado. Mas isso também na evangelização, ou na nossa vida de cidadão, tem muita importância. Nós temos uma tradição grega, temos uma outra tradição grega, que é muito marcada por Platão, mas isso não vem só de Platão não. Tá? A gente diz assim, a pessoa está com amor platônico, né? O que é amor platônico? Amor só das ideias. A pessoa está apaixonada pela Ionete, mas a Ionete não sabe. Está só aqui na minha cabeça, né? A pessoa se apaixona, só no mundo dela não tem a condição de expressar para a Ionete, eu te amo, eu quero casar contigo, né? Então assim, o amor platônico fala muito desse negócio das ideias. Então isso era uma tradição grega que havia, que o mundo das ideias era um mundo especial. E o corpo era uma coisa negativa. O corpo era a prisão da alma. A morte, eu morria, me libertava do corpo, e a minha alma ia para o mundo das ideias. Então os gregos eram muito marcados por isso. O importante era a alma. O corpo não tinha lá muita essa importância. Então quando São Paulo vai lá para Atenas, não é? Pregar em Atenas no Areópago, nós temos isso lá no texto do Atos dos Apóstolos, ele vai pregar a ressurreição do corpo para os gregos. Se os gregos querem a morte do corpo, que querem se libertar do corpo para ficar mal, aí o corpo vai ressuscitar, aí depois ele disse, não, depois a gente vai ver essa tua história, dessa deusa da ressurreição. Mas isso aqui a gente não está muito interessado nisso não. Quando São Paulo vai evangelizar, a gente sente esse choque das ideias gregas com as ideias cristãs. E tem coisas que podem parecer muito cristãs, que não são nada cristãs, são de tradições gregas. Por exemplo, depois houve uma outra filosofia, que era chamada estoicismo, que desprezava também o corpo,
que os santos, monges, aderiram como sinal de santidade. O sinal de santidade, então, vindo dessa filosofia, influenciado dessa filosofia, era desprezar o corpo, que valeria era a alma. Então, teve santos que deixaram de tomar banho, de cortar as unhas, de cortar cabelo, porque tudo aquilo que dizia relação com o corpo era uma coisa pequena e pobre e que não tinha valor. O importante era o espírito. Mas essa visão, gente, não era a visão cristã. Porque a visão judaica cristã é de valorização do corpo, não da valorização que nós tenhamos hoje aí de culto do corpo, mas era de valorizar o corpo que Deus tinha dado à pessoa. Então essas dificuldades do que é realmente cristão, do que é grego, do que não é, será que isso bate, fecha? Às vezes faltou certo discernimento da caminhada, por mais que às vezes digo que não. Por exemplo, nós somos muito educados na evangelização de salva a tua alma. Ora, as legionárias, elas têm o manual delas. Eu quero muito bem as legionárias, mas por favor, não me peça para refletir com esse manual de vocês. Eu não aguento. Porque a reflexão está toda em cima desse negócio de salvar a tua alma. O que é então o negócio que é importante? É salvar a alma, porque a alma que é o barato legal. Né? Ainda hoje vocês devem ver isso por aí, né? Projeto Dai-me Almas, ok. Tudo bem, a gente precisa pensar na salvação das pessoas. Mas nós não somos só alma. Nós somos uma totalidade de corpo. Nós não vamos ressuscitar só a alma. Nós vamos ressuscitar a totalidade do nosso corpo. Então, isso aí tem várias exigências na evangelização, porque na evangelização nós precisamos nos preocupar, sim, com a alma, sim, com a parte espiritual, sim, com o anúncio da fé, sim, com a oração, porque aqui, mas nós também precisamos nos preocupar com as coisas que estão relacionadas com o corpo, com a saúde, com a habitação, com o vestuário, com o trabalho. Então, essa dimensão aqui, ela chama a gente para uma totalidade da evangelização. Então, nós não podemos evangelizar pensando só nas coisas espirituais que as pessoas estão necessitando. Precisamos, sim, mas nós não podemos fazer uma evangelização desligada dessa totalidade. Então, corpo e alma é um negócio bem interessante. Também para a gente não interessa ficar só preocupado com o corpo, com o bem material. Podemos ter uma sociedade rica, como podemos ter na Suíça, como temos na Noruega, o pessoal com o patamar de vida lá em cima, o pessoal não quer saber de religião, quer saber de fé, não é? E os índices de suicídio lá em cima. Por que uma cidade tão rica como a Suíça tem um alto índice de suicídio? Como é que você me explica um negócio desse? Quer dizer, está faltando algo, está faltando alguma coisa. Então não basta também simplesmente você se preocupar com a parte material e se despreocupar com o corpo. Que o Brasil tenha, né, um grande desenvolvimento econômico e as questões ligadas à parte espiritual não interessa, isso é coisa da carochinha. Também esse tipo de coisa não resolve na evangelização. Queria então, assim, eu vou avançar aqui, tá? Mas esse tema da liberdade ele é bem legal. Quando você conversa hoje com as pessoas, você tem uma linha de raciocínio. Um que eu já falei, é sobre o direito do indivíduo. Eu, como indivíduo, tenho direito a isso aqui. É uma coisa muito pensamento moderno. Uma outra coisa também que a gente tem muito pensamento moderno é a liberdade de expressão. Nós temos que ter liberdade. Nós temos que ter liberdade de expressão. Porque nós temos liberdade, nós podemos fazer isso. A partir da liberdade de expressão, o pessoal procura explicar o que aconteceu, por exemplo, lá na Jornada Mundial da Juventude, com a passeata que teve das vadias e do movimento gay. Não, se é liberdade de expressão, a pessoa tem que deixar se expressar, porque é a liberdade. A liberdade no mundo moderno é quase como se fosse uma coisa absoluta. Se eu quero ter a minha liberdade, eu tenho que ter a condição de expressar essa minha liberdade. Acontece que nós precisamos pensar o conceito de liberdade. A igreja aqui, ela nos dá uma referência de liberdade no texto, que é um tópico que a gente... Por exemplo, eutanásia. Eutanásia está ligada com o tema da liberdade, porque eu tenho a liberdade de decidir sobre a minha vida. Então, me poupe, tá? Então, assim,
Esse tema da liberdade a gente precisaria amadurecer. Uma coisa que nós poderíamos indicar é que nenhuma realidade na existência humana para a igreja é absoluta. Nem mesmo a própria vida. É uma coisa bastante absurda. Porque se você pegar bem o Evangelho, nosso Senhor diz assim: aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. E nós temos na história da igreja os mártires. Quem são os mártires? Foram pessoas que desprezaram tudo, até a própria vida, até a morte. Preferiram guardar a fé do que ser infiéis a Cristo. Quer dizer, nem poupar a própria vida, que poderia, não. Aqui nós vamos viver a fé, mas tocou aqui na nossa vida, ninguém mexe. Mas a vida é o grande dom sagrado de Deus. Mas ela não é absoluta. Você também tem a liberdade. A liberdade é uma categoria muito importante na vida humana, porque muito provavelmente depois do grande dom da vida, o grande dom maior que nós tenhamos é a liberdade. É poder fazer as nossas opções com a nossa maneira de pensar. Mas a liberdade não é absoluta. Por exemplo, eu vou querer matar a Ana Lúcia. Eu vou estar na minha liberdade de optar que eu vou querer matar. Não, eu vou pegar o revólver, Deus me guarde, Ana Lúcia, e vou tacar um tiro e você vai ficar. É a minha liberdade. Mas eu tenho a liberdade de fazer esse tipo de coisa? Não. Porque aí vai entrar um outro negócio que no exercício da minha liberdade também tem o exercício da liberdade do outro. Então tem aquela frase que eu gosto de dizer, que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então não é porque eu acho que eu tenho liberdade de expressão que eu tenho o direito de agora quebrar o patrimônio público, sair queimando carro, queimando casa, queimando outro, que é liberdade de expressão. Desse jeito fica um negócio completamente atrapalhado. E nós percebemos que existe uma linha de raciocínio na sociedade. Vocês podem prestar atenção. Os black dogs estão aí querendo usar máscara para poder quebrar o patrimônio público, fazer manifestação, pensando, não, mas é liberdade de expressão. Sim, é liberdade de expressão, mas está muito bem colocado. E por que não assume aquele tipo de manifestação? Porque tem uma outra coisa muito legal com a liberdade, que é a responsabilidade. Eu, pelo menos, eu fui educado assim na minha casa. Eu tenho a liberdade das minhas ações. O que eu quero fazer, eu tenho liberdade de fazer. Mas também eu tenho a responsabilidade de assumir com meus atos. É muito fácil eu, como jovem, sair de casa, virar a noite toda, não é? Farrear a noite toda e depois não assumir as responsabilidades da minha farra. Por exemplo, se eu fui dirigir embriagado, eu tenho que assumir as responsabilidades. Se eu cometi algum crime, se eu matei alguém, eu tenho que ter a responsabilidade de não dirigir, porque se eu farrei bebendo, então eu tenho que ter a responsabilidade de não dirigir. Porque então é muito fácil você vender uma liberdade e não exigir da responsabilidade. São duas coisas que devem caminhar muito juntas. Então, se eu tenho a minha liberdade de manifestar, eu também tenho que ter a responsabilidade das consequências dos atos da minha manifestação. Não é? Então, você vai ver também que tem certos atos de manifestação que não estão no exercício correto da liberdade. Como é esse negócio que a pessoa soltou fogos e matou lá um jornalista, como a pessoa que estava lá no campo da Bolívia, naquele estádio lá, e soltaram aqueles fogos e matou lá um boliviano. Não é porque eu tenho a liberdade de soltar fogo, que eu estava em Santa Maria, a discoteca estava lá acontecendo, ele soltou o fogo lá, não viu questão de segurança, matou aqueles jovens todos. Não é porque eu tenho a liberdade de fazer uma coisa festiva, que por isso agora vai justificar tudo isso, se eu estiver colocando em risco a vida dos outros. Eu tenho essa liberdade de fazer isso? A sociedade vai dizer que não. Então, a compreensão de liberdade dentro dos textos sagrados é, então, a liberdade em relação a Deus. E nós podemos dizer em relação com os outros. E o texto vai dizer que a nossa liberdade, ela tem uma perspectiva profunda para que a gente possa amadurecer, conhecer a Deus. Eu tinha dito então, ontem, não é, que a igreja tinha umas considerações que estão no texto sobre ateísmo, que eu acho válido que a gente possa perceber essa percepção que o texto sagrado fala sobre ateísmo. Ele vai dizer então, não é, que nós temos uma liberdade, que esse livre-arbítrio é para nos aproximar também
que o ser humano, com sua inteligência, tem condição de conhecer a Deus, mas tem pessoas então que vão fazer uma decisão diferente. Então ele vai falar do ateísmo. Então o texto ele faz diversas considerações sobre o ateísmo. É muito legal, é rico, eu considero muito rico. Ele vai dizer que para a igreja é considerado um fato grave. Fato grave por quê? Porque o ser humano, com sua inteligência, a inteligência foi dada também para o homem se aproximar e conhecer a Deus. De repente o homem nega a Deus, é uma coisa que a igreja considera grave. Então assim, vai dizer que nós temos na sociedade de hoje o agnosticismo. Essa palavra não está dentro do texto, foi eu que coloquei. Mas o texto ele diz o que é o agnosticismo. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquela pessoa que religião tanto faz como tanto fez. Se você quiser debater se Deus existe, pode debater. Se você quiser debater que Deus não existe, pode debater. Se eu digo que eu sou ateu, eu estou fazendo a minha referência a Deus, então eu não quero fazer nada de referência a Deus, eu sou agnóstico. Eu não sou ateu, eu sou agnóstico, isso aí tanto faz quanto fez. Nem fede, nem cheira para mim. Então ele vai dizer que nós temos a situação do ateísmo, nós temos a situação do agnosticismo. O agnosticismo tem crescido também com a questão da internet. Então amigos meus que são cristãos, de igreja, engajados, de longa data, educados na fé, hoje a filha diz, eu sou agnóstico. Conversa da gente de fé não interessa. É um negócio doloroso, é um negócio assim meio sofrido. Então nós temos essa situação de agnosticismo. O ateísmo também, ele vai querer exaltar o homem, porque na verdade quando o ateísmo não quer levar em consideração as coisas de Deus, ele está querendo pensar a importância do homem. Só que quer pensar uma importância do homem sem Deus. Também vai dizer que o ateísmo pode ser uma espécie de protesto contra o mal. A pessoa está achando que as coisas estão tão erradas, e que até que esse negócio de Deus aí que o pessoal inventou, né, segundo ele, se inventou para poder resolver os problemas, não resolveu, é preciso a gente descartar isso para poder encontrar realmente soluções que não sejam supersticiosas para os graves problemas da humanidade. Então ele vai dizer que o ateísmo também vai acabar tendo um tipo de ateísmo que vai agir contra a religião. Porque também você pode ter ateus que sejam ateus que não tenham necessariamente uma postura contra a religião. Por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, quando foi acontecer, disse que tem uma marcha também lá dos ateus. E teve ateus na internet, que eu estive vendo e falando, eles estavam dizendo, tem gente que diz que é ateu, sabe nem o que é ateu. Agora, porque é ateu, vai se manifestar contra a coisa aí da igreja que está fazendo, que o Papa está chegando. Teve ateus falando que se os cristãos, os católicos, os protestantes pagam impostos, por que não pode ter um investimento do Estado numa coisa ligada à sua religião? Sim, a maioria dos cristãos que faz parte da população. E por que uma passeata gay, que é de uma minoria da população, é financiada pelos outros cidadãos que são católicos? Então, os católicos protestantes estão financiando o movimento gay, que é contrário ao pensamento desses grupos religiosos. Então, quem estava falando isso, esse raciocínio, era um ateu. É muito interessante esse tipo de colocação. Não necessariamente, tá? Seriam pessoas também contra a religião. Nós temos, por exemplo, essa luta pelo aborto. Tem ateus que são contra o aborto. Você porque você é religioso, mas como eu já citei, Habermas. Ontem citei Habermas dizendo, Habermas colocando que se a vida na fase inicial for respeitada, a democracia está em xeque. Então, mas nós temos um tipo de ateísmo que é contra a religião, e ele citou uma coisa aqui que é bem complicada, que a gente está vivendo muito isso agora, que pode ser também um ateísmo fruto da deficiência do testemunho religioso. Isso aqui nós de fato sofremos muito com isso. Tomemos um problema da pedofilia, né? Os padres que desenvolvem pedofilia, que é um grave problema na igreja, que a igreja tem que corrigir isso, né? Mesmo que a pedofilia seja um índice pequeno no conjunto do clero, em outros lugares aí os índices não são tão pequenos assim, a igreja tem que ser
tem que dar remédio à altura. Eu não vou dizer que tem que ser intolerância zero, porque o Papa João Paulo II disse que o caso tem que ser de intolerância zero. Pedófilo contra acabouço, não tem mais conversa. Porque intolerância zero para mim implica que se a pessoa é pedófila, abandona a pessoa, deixa lá na rua da amargura. Depois que o Papa João Paulo II falou sobre intolerância zero, eu acompanhei uma comissão que não era de pessoas cristãs da Alemanha que foram para o Vaticano estudar o problema e disse que esse problema não se resolve com intolerância zero. Eu acho assim, por que não pode ser intolerância zero? A pessoa é doente, tem que perder o ministério. Se cometeu crimes, tem que pagar pelos crimes que cometeu. Agora, precisa receber tratamento. Porque isso não podemos deixar de ver como um problema de distúrbio mental. Apesar de existir uma luta também a nível internacional de tirar a pedofilia da lista de distúrbio mental. Existe essa luta também, mas até então é considerado distúrbio mental. Então, assim, nós sabemos o quanto, infelizmente, não sabemos o quanto desses graves problemas destruíram lares, destruíram vidas, destruíram famílias, e as pessoas ficaram completamente irritadas e vacinadas contra a igreja, por causa de um gravíssimo contra-testemunho. Agora mesmo nós estamos acompanhando na ONU, que a ONU está pedindo soluções do Vaticano para a questão de uma solução mais de alto nível sobre a pedofilia, que eu já fiz também as minhas observações sobre isso em outro momento. Eu acho que também ali já é uma outra situação. Ali na ONU já é uma outra realidade. Na ONU existe o movimento das feministas, claramente ligadas às católicas, pelo direito de decidir, porque na verdade não são católicas, usam o nome de católica para confundir a comunidade católica. Elas querem tirar o status da Santa Sé na ONU de Estado. Querem que a Santa Sé seja uma ONG dentro das Nações Unidas. Então eles ficam fazendo de tudo para poder denegrir a imagem da Santa Sé, para poder perder esse status. Então é uma política muito bem articulada e financiada. Mas se não tivesse tido esse tipo de problema na igreja, não teria dado espaço para esse tipo de coisa, não é? Então, assim, esse é um tipo de, infelizmente, contra-testemunho que existe aí. Nós podemos pensar em outros contra-testemunhos que podem ser anotados. Pode ser contra-testemunho da briga dos cristãos, da intriga, da guerra, da falta de respeito, da falta de amor dos cristãos. Nosso Senhor tem no capítulo de João 17, dizendo assim, não é, que reza para que nós sejamos um. Então, os Atos dos Apóstolos, veja como eles se amam. O nosso amor é um grande testemunho entre nós. Também a nossa indiferença, as nossas brigas, as nossas raivas, a falta de respeito, tudo isso prejudica o testemunho. O que é que o pessoal vai querer ser um cristão se nós somos piores do que tantos outros povos fazendo do mesmo jeito? Então essa questão do nosso testemunho, não é importante. Como é importante, diz que as palavras comovem, os testemunhos arrastam. Mas nós também temos que ver se teve erros e tem gravíssimos pecados da igreja, da comunidade nossa. Nós também temos grandes santos, pessoas com grandes virtudes. O que é que nós podemos dizer de uma Madre Teresa de Calcutá? Não é? Ao mesmo tempo temos esses padres fazendo o que não devem. Nós temos uma Madre Teresa de Calcutá, que é um grande personagem de santidade, de testemunho para toda a humanidade, para a igreja, para a humanidade inteira. Quem vai atrás da vida de Madre Teresa, de Irmã Dulce, na nossa querida Bahia, o anjo da Bahia. E nós poderíamos aqui começar a fazer uma lista de tantas e tantas pessoas incríveis que dão testemunho aí para a humanidade. E eu não queria ir muito longe, na comunidade que nós vivemos, quanto testemunho, quantas pessoas doadas, que tiram do seu tempo, podiam estar nas suas famílias, podiam estar no seu lazer, querendo ajudar as pessoas a ter uma percepção da vida mais humana, diferente, com mais respeito, com mais amor. Então, assim, quantos e quantos exemplos nós temos aqui mesmo, dentro da comunidade. Vocês aqui hoje, à noite, poderiam estar fazendo
ou uma outra coisa, uma outra atividade aí, não é? E estão aqui procurando se formar para poder viver a fé. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa deficiência de testemunho, porque sempre vai acontecer, mas nós também temos grandes exemplos, não é? E, infelizmente, também as pessoas acabam por querer divulgar mais as coisas péssimas que existem no nosso meio do que as coisas boas. Isso num programa de jornal. Jornal Nacional, quantas vezes pecou por isso, ou os jornalistas das televisões pecam por isso? Comunicam coisas terríveis, de ruins, e não sabem comunicar as boas coisas que são feitas na sociedade. Quem mata, quem rouba, quem assalta, quem corrupta dá notícia. Mas quem faz a coisa certa, quem procura ajudar o irmão, isso não é notícia. Isso não tem, o que é notícia é o que não presta. Então tem muita coisa boa assim sendo feita. Ateísmo de forma sistemática, que era o comunismo, o socialismo, não é? Que pensava na perspectiva só de economia, aquilo que eu falei sobre os direitos humanos, só pensa em propriedade, é ter e mais ter. Porque na verdade a igreja depois vai dizer que o socialismo, o comunismo, é um outro lado do capitalismo, porque o capitalismo só se interessa pela economia e por lucro, por dinheiro. Mas se o socialismo e o comunismo, por mais que colocasse na mão do trabalhador, quisesse colocar, também só pensava na economia e no dinheiro, no bem-estar, também diz que é filho, o socialismo é filho também do capitalismo. Só que também nós podemos entender que o capitalismo é uma estrutura para poder se manter muito até, porque na verdade não interessa a Deus, interessa é o dinheiro. Então vai dizer que a igreja vai dizer que é uma doutrina perniciosa, que a igreja rejeita o ateísmo, mas mesmo rejeitando o ateísmo, a igreja indica que nós devemos trabalhar também com as pessoas que pensam diferente da gente. Nós precisamos saber trabalhar com pessoas que têm, porque nós vamos querer agora viver na sociedade só com católico, só com gente que é de fé católica. Por mais também que a gente vive em ambientes de trabalho, que as pessoas não respeitam a nossa fé cristã, mas que a gente tem que saber trabalhar junto com os outros. E que nós precisamos entender que a mensagem da igreja responde a um profundo anseio do ser humano. O pessoal fica denegrindo a religião, a fé, por uma coisa ultrapassada, que é preciso ter liberdade e fica querendo novas soluções. Mas, como nós acreditamos em Deus e temos fé no nosso Senhor, e sabemos todo o plano de Deus, nesse sentido que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos dar, de repente, um horizonte pleno da vida, nós sabemos que a mensagem que nós temos não é uma mensagem qualquer. É uma mensagem que responde a um anseio profundo que a humanidade precisa. Sobre esse negócio de ateísmo, eu gosto de citar um exemplo que já citei em diversos lugares que eu acho o máximo. Eu tinha um amigo meu, lá na Itália, em Roma, que nós estávamos lá juntos. E ele era um padre lá de Pernambuco, Nazaré da Mata, da cidade de Nazaré da Mata. Sabe, nem essa cidade existiu, sabe o padre dele lá. E ele disse que nós chegamos em agosto em Roma, mal sabíamos italiano. Quando estava lá para setembro, outubro, ele estava andando pelas ruas de Roma. Vocês já ouviram falar desse negócio? É bem legal. Ele andando pelas ruas de Roma, ele viu um cartaz nas ruas, no congresso que ia ter dos ateus de Roma. Ele viu o cartaz e resolveu ir para as conferências dos ateus. E participou lá como um forte candidato ao ateísmo de todas as conferências. Agora ele dizer para ele: eu vou participar de todas as conferências, contanto que não fale mal de Nosso Senhor, que não fale mal de Nossa Senhora e que não fale mal da Eucaristia. Não mexendo nessas coisas, eu fico na minha. Aí ele disse que quando foi na penúltima conferência, aconteceu exatamente que falaram das três coisas. Falaram contra Jesus Cristo, contra Nossa Senhora e contra a Eucaristia. Aí ele ouviu tudo, e com pouco italiano que ele sabia, era o Limaceiro, o padre Limaceiro. Ele levantou a mão e o pessoal disse: não, já se derrubou o tempo, acabou o tempo de falação. Aí ele ficou insistindo, mas uma pequena palavra, uma piccola parola, né? Uma coisa bem pequena para se dizer. Aí eles
Até que, com a insistência dele, deixaram ele falar. Quando ele foi falando lá na tribuna do local, o conferencista interrompeu antes dele falar. Um instante. O senhor é um seminarista da Gregoriana. Gregoriana é a grande universidade lá da Igreja Católica. Uma das grandes, né? Muito conhecida e muito famosa. Dos jesuítas. Um instante, o senhor é um seminarista da Gregoriana? Aí ele disse, não sou um seminarista da Gregoriana, eu sou um padre da Gregoriana. Aí foi um ti lá na... Um padre aqui entre nós, um padre. Ficou aquele negócio, aquele desmanteiro. E ele foi muito sábio, logo na interferência dele. Ele disse, mas o senhor também estudou na Gregoriana, não estudou? Aí o conferencista, estudei. Aí o pessoal já baixou um pouco a exaltação. Por que ele disse que fez essa pergunta? Porque ele disse que a maneira dele raciocinar era muito jesuítica. Então ele tinha quase certeza que ele teria estudado lá. E foi tiro e queda. Aí ele começou a palavra dele. Gente, eu estive escutando vocês aqui e eu quero dizer que nós vivemos numa sociedade democrática. Assim como vocês têm o direito de não acreditar, eu tenho o direito de acreditar. Mas eu estive escutando vocês, o que eu percebi é que vocês têm uma grande sede dentro de vocês. Aí eles se revoltaram. Nós não temos essa sede, nós não temos. Aí ficou um tumulto dizendo que eles não tinham essa sede. Aí ele diz assim, vocês têm sim. Procurem que vocês encontrem e batam que se abrirá. Rapaz, os ateus foram para cima dele, porque quando ele disse isso, eles conheciam, é claro, o texto do Evangelho. E foram para cima do de Macedo, porque sabe que ele estava lá evangelizando os ateus, né? E foram para cima dele lá e tudo, e foram perguntar, quem foi que mandou você para cá? Foi o Papa, você é um espião do Papa, como é que você chegou aqui? Eu disse, não, vocês botaram os anúncios aí nas ruas, eu vi e vim participar. E sua superior sabe que você está aqui? Sabe, não deixa a gente participar sem problema nenhum. Aí nessa confusão que teve lá, uma mulher fez a seguinte observação por Macedo. Sabe de uma coisa? Eu nem sei se eu não acredito. Está entendendo como é a história? Porque nós ouvimos muito do nosso lado aqui, eu não sei se eu acredito, né? E até estava dizendo lá, eu não sei se eu não acredito. Mas o que eu queria frisar com esse exemplo, é isso aqui, tá? Na verdade, essa mensagem que a igreja tem corresponde ao anseio profundo do ser humano. O ser humano fica procurando responder esse anseio com um bocado de coisas, mas que só quem pode de fato tapar esse buraco desse anseio profundo que o ser humano procura na sua vida, de fato, é Deus. O final do texto vai acabar com uma proclamação de fé sobre a pessoa de Nosso Senhor e sobre a sua missão. Bem, gente, vocês estão vendo que, então, essa parte introdutória, ela é muito importante para a gente poder compreender as outras coisas, porque a igreja aqui, ela começa uma reflexão muito simples a partir da pessoa, tá? E é em cima desse negócio da compreensão da pessoa, que a pessoa é corpo e alma, que a pessoa é filho de Deus, imagem de Deus, que ela vai desenvolver toda uma reflexão dela sobre as relações na sociedade e as relações internacionais. Nós não podemos pensar numa sociedade que não leve em conta essas coisas básicas da vida do ser humano. Obrigado por terem me escutado. Eu espero que vocês depois deem uma olhada melhor nesse texto e que a gente possa ter contribuído para que vocês tenham assim um desejo maior de ter contato com a Gaudete Spes. Obrigado e até outro momento.